Nesta terça-feira, o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, anunciou que o Reino Unido começará a administrar a dexametasona aos pacientes com a Covid-19. Aqui no Brasil, esse corticóide já vem sendo usado por médicos no Pará e no Maranhão, principalmente em casos graves do coronavírus. E para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou o médico imunologista, consultor aqui da Jovem Pan, Roberto Zeballos, que já trabalhou com a substância em pacientes de São Paulo. Doutor Zeballos, como vai? Bom dia, obrigado mais uma vez pela gentileza e atenção. Bom dia, então. Na realidade, nós tivemos o primeiro caso em março, quando a gente tinha um paciente jovem que estava na comitiva lá do presidente Trump e do Bolsonaro, e baseado no artigo do JAMA, nós fomos o primeiro caso no Brasil, em março, a utilizar a metilprednisolona, que, ao meu ver, ela é mais potente na ação pulmonar do que a dexametasona. Eu não sei o critério que eles usaram para dar metasona, e o fato é que a gente naquela época já entendeu como é que funcionava o mecanismo, e aí nós começamos a divulgar esse tratamento. Nós temos estudos em andamento aqui com a metilprednisolona, que é um corticóide também, mas sabidamente ele tem uma penetração maior no pulmão. O aspecto positivo disso tudo é que agora as pessoas vão ter acesso a esse tratamento, porque era de responsabilidade dos colegas de prescrever. Agora não, agora tem um estudo, mesmo aquelas pessoas mais resistentes a dar, vão oferecer o corticoide, e isso vai ter benefícios como diminuir o tempo de internação, diminuir a necessidade de ventilador, enfim, vai ter um aliado muito forte contra o tão temido colapso. E a única coisa que eu acho estranho é que nós já estamos falando aqui faz uns 3 meses que nós estamos divulgando, e isso me pareceu assim uma grande novidade para algumas pessoas, mas a gente já está fazendo isso aqui já faz algum tempo. Doutor, só interrompendo, eu me lembro que há mais ou menos uns 3 meses, numa entrevista que eu fiz com o senhor aqui na Jovem Pan, o senhor já falava do uso do corticoide, eu lembro muito bem disso. Eu quero que o senhor explicasse a ação do corticoide, mas nesse estudo eles falam em relação aos casos graves. Por que só se usa isso em caso grave? Primeiro que eles lá tinham receio de começar um pouco antes por conta da replicação viral. Mas quando você entende o mecanismo da doença, você percebe que quando o sistema imunológico já elaborou uma resposta, ele não precisa ficar tão grave como quando eles deram. Você pode observar se o paciente já tem o pulmão comprometido acima de 25% numa tomografia, no exame. Se você tem isso, você pode dar até um pouquinho antes, porque você controla melhor ainda do que já deram os resultados. Por exemplo, lá no Pará, nós criamos uma solução para o colapso, porque não tinha outra opção, ou o paciente ia morrer em casa, ou ele recebia o tratamento, nós demos via oral, e o resultado foi brilhante. E a partir daí eles começaram a dar uma fase um pouquinho anterior. Nunca se dá o corticoide nos primeiros 5, 6 dias ou 7 dias, porque você inibe a resposta do seu organismo, da própria resposta imunológica. Você tem que dar depois que o organismo elaborou uma resposta imunológica para modular, para suprimir a resposta do seu organismo frente ao pulmão, que é isso que colocava a vida em risco. Então, o nosso trabalho, que também está aguardando o estudo agora, a Conep vai devolver de novo para a gente, ele age um pouquinho mais cedo do que esse de Oxford, e que aí, por isso que acho que talvez nós vamos ter grandes resultados. No Pará, de 323 casos, os colegas sensacionais paraenses, nós tivemos apenas um óbito, e os outros todos tiveram alta, 44 só foram internados, e os outros 280 não precisaram ser internados. Então, o momento certo de entrar com corticoide, eu acho que nós temos, inclusive, até uma experiência um pouquinho mais positiva por entrar um pouco antes do que eles entraram. Mas tem o time certo de entrar, o resultado é brilhante. Agora, o que eu acho válido, eu repito, é que mostraram algo que é um remédio que dá segurança, que diminui a mortalidade. Se entrar um pouquinho mais cedo, como a gente faz aqui no Brasil, um pouquinho mais cedo nessa fase pulmonar, o resultado vai ser muito melhor. Inclusive,
até o tratamento ambulatorial que foi criado aqui numa situação de colapso, lá no Pará, você pode até, identificando que está numa fase pulmonar, você pode até entrar um pouco antes e monitorar esse paciente em casa, mas isso quem tem que fazer é o médico e ficar olhando o paciente de perto. Na maioria das vezes, o melhor é internar. Mas entrando um pouquinho antes do que eles estão fazendo lá em Oxford, os resultados vão ser muito melhor aí. Vai ser muito melhor mesmo. Doutor, uma pergunta um pouco mais geral. A gente está acompanhando algumas cidades abrindo já comércio, aqui em São Paulo shoppings, só que algumas cidades voltaram a fazer o fechamento por causa do aumento de casos da doença e até de morte. O senhor acredita que no caso aqui de São Paulo, por exemplo, haverá um aumento nos próximos 10, 15 dias? Foi uma abertura precipitada, não só aqui em São Paulo, mas em outras partes do país? Olha, vamos primeiro discutir qual é o grande benefício do isolamento e qual é o propósito dele. O propósito do isolamento é prevenir que todas as pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo e sobrecarreguem o sistema de saúde de uma maneira que quem está infartando, quem está com uma infecção generalizada, tenha espaço no hospital. Então, esse é o propósito do colapso. Então, se você analisar aqui em São Paulo, que a grande maioria da população são de comunidades de poder aquisitivo mais baixo, e lá não tem como eles fazerem o isolamento, eu não vejo muito benefício com esse isolamento, a gente ficar na ilusão, a premissa que o isolamento em São Paulo vai solucionar o problema, esse isolamento de ficar todo mundo em casa. Primeiro que o pessoal de baixa renda não consegue ficar 8, 10 pessoas num cômodo, e ele corresponde à grande maioria. Segundo, que saiu um estudo em Nova York, de que de cada 10 pessoas, 6 se contaminaram em casa, então fica com os deliveries. Então, eu não vejo muito benefício, no momento atual, fazer um isolamento, se você usar máscara, lavar as mãos e liberar a população de risco nas ruas, talvez a gente tenha uma surpresa agradável. Então, se você pergunta, vai haver pode até haver um aumento do número de casos, mas eu acho que não vai ser suficiente para causar o colapso. Essa é a minha opinião. Quem vai dizer vai ser o tempo. Agora, dizer que a solução é você fazer o isolamento de novo em classe média alta, que as pessoas tenham um espaço maior para ficar, isso já não se mostrou tão eficaz, ficar 3 meses. Ou, por exemplo, se nós fôssemos da Suécia, tem um estudo da revista Science, que ele mostra que o que vale é o isolamento intermitente, mas lá todo mundo tem caso. O que é o isolamento intermitente? O isolamento intermitente é as pessoas ficam em casa, libera as pessoas de risco, a hora começou a aumentar o número de casos que ameaça o sistema de saúde, aí você volta de novo, mas isso só valeria se todo mundo tivesse. A pergunta que a gente tem que fazer é por que aqui em São Paulo, apesar de terem saturado os locais, as regiões, que os hospitais que suprem as comunidades carentes, por que não teve o colapso se nenhum deles fizeram o isolamento? Talvez tenha acontecendo alguma coisa que está fora do nosso controle para explicar esse fato, como, por exemplo, talvez as pessoas tenham uma imunidade inata, talvez eles estão fazendo algumas coisas na comunidade que a gente não sabe, como uma profilaxia. O fato é que eu não vejo benefício depois de ficar 3 meses e ver que nas comunidades a grande maioria da população de São Paulo não fez o isolamento, não vejo benefício isso para São Paulo. O Brasil é um país continental, você tem que adotar uma estratégia de proteger a disseminação, dependendo da região, dependendo do quantas pessoas estão infectadas. Então, tem algumas cidades no Brasil que pode usar o sistema de Israel. Mas essa notícia de Oxford, eu repito, se os colegas agora têm segurança para aplicar, vai diminuir mais ainda o risco de colapso, e aí o isolamento perde a razão de ter, porque o propósito do isolamento é evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Como esse tratamento, ele diminui o período de internação e diminui também a necessidade de intubação, conforme foi demonstrado, e a gente previu lá atrás, aqui na Bandeirantes, que esse tratamento poderia fazer isso, perde a razão de ser. Então, nós temos que entender por esse prisma, nós temos que observar, pode aumentar o número de casos, e aí se o sistema sentir que pode colapsar,
Aí, quer dizer, é porque as pessoas não estão obedecendo a máscara nem lavar as mãos. Eu não vejo o isolamento aqui em São Paulo, num país numa cidade onde tem comunidades carentes, a grande maioria, e essas pessoas não fazem isolamento. Tem baile funk, fica tudo aberto. Então é a gente achar que tá tomando uma medida que está trazendo benefício, mas em São Paulo isso fica inviável. Apesar da boa intenção inicial dos colegas e dos representantes que escolheram o isolamento num primeiro momento. Ok, doutor Zeballos, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Bom trabalho, voltaremos a nos falar. Até a próxima. Até a próxima. Agora,